Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. O meu desejo é que nesse dia você possa ser tocado pelo Senhor. Meu desejo nesse dia é que você possa ser alcançado pelo Senhor aí na sua casa. Mas essa manhã, ainda que não estejamos de corpos presentes, mas estamos conectados, e mais do que isso, conectados por Deus, para celebrarmos a vida do Senhor, para celebrarmos o amor de Deus. E eu gostaria que você compartilhasse agora esse link, compartilhe com alguém, mande para alguém, envie para alguém, para que possamos juntos sermos abençoados por Deus, juntos experimentarmos uma palavra do Senhor nessa manhã, uma palavra viva, uma palavra poderosa, uma palavra abençoada. Eu quero orar, vamos nos colocar na presença do Senhor nessa manhã, pedindo para que Deus venha falar conosco. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Te louvamos, Te adoramos, exaltamos o Teu nome, Papai, nós Te glorificamos, Papai, nesse momento especial, nesse momento, ó Deus, de celebrarmos a Tua vida, celebrarmos a Tua presença, compartilharmos a Tua palavra. Senhor, que cada vida nessa manhã possa ser tocada, possa ser alcançada, abençoada pela Tua presença, Senhor, que os céus estejam abertos e possamos experimentar da glória, da grandeza, do fluir da Tua palavra nos nossos corações, Senhor. Dá-nos da Tua vida, nós queremos experimentar a Tua presença real, poderosa, verdadeira nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? No livro de Gênesis, no capítulo 12, nós temos uma palavra de Deus a Abraão. Olha que interessante, irmãos, aqui no livro de Gênesis, o capítulo 12, já é um terceiro recomeço de Deus com a humanidade. Quando Deus criou Adão, Deus vai começar uma história com Adão e Eva, iniciaram uma história e a Bíblia diz para eles assim, olha, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Mas nós vamos perceber que a humanidade vai se corromper, a humanidade vai sair e se afastar da presença de Deus, e nós vamos perceber que Deus, o povo saindo da presença de Deus, Deus vai anunciar o dilúvio, e daqui a pouco vai começar uma nova história. Deus vai chamar Noé, após o dilúvio, vai dizer, Noé, sede fecundos, multiplicai e encher a terra. Essa era a ordem de Deus para o homem na face da terra. E é tão interessante que nós vamos ver que o homem vai sair, vai vir a Torre de Babel, as pessoas vão se afastar de Deus novamente, vão sair da presença de Deus novamente, e aí nós vamos perceber que Deus agora vai chamar Abraão. E Abraão era um gentio, sua família morava em Ur dos Caldeus, essa família não conhecia Deus como nós conhecemos, esse Deus que nós conhecemos, ele não conhecia ainda. O pai de Abraão era um fabricante de ídolos, um fabricante de imagens, era um idólatra, conhecia outros deuses, adorava outros deuses, e aconteceu uma situação muito terrível. O seu irmão, o irmão mais novo de Abraão, veio a falecer. E é nesse momento de dor, é no momento de angústia, que Deus vai chamar Abraão, e vai dizer, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e abençoar-te-ei, farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei quem te abençoar, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui começa uma linda história, uma história de fé, uma história de um homem que não conhecia esse Deus, mas agora ele resolve abrir o seu coração para conhecer a Deus. Agora ele resolve realmente, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de caos dentro da sua família, um caos em que eles estavam experimentando da dor, da perca de um filho, da perca de um irmão, nós vamos ver Deus agora tocando profundamente no coração de Abraão para começar essa história. É no momento de caos que muitas vezes nós percebemos o agir de Deus, o mover de Deus nas nossas vidas. É nos caos da humanidade, é no caos da história, que muitas vezes nós vamos perceber uma grande história de Deus começando, uma história de Deus iniciando.
E Deus, eu creio que nesses dias que nós estamos vivendo esse caos na humanidade, o mundo parou, o mundo está parado, o mundo está caótico. A Bíblia diz assim que a terra cambaleia como um bêbado e balanceia na sua rede de dormir. Queridos, eu acredito que seja um tempo em que Deus deseja edificar uma história, construir uma história, através da minha e da tua vida. Deus deseja fazer algo através de mim, de você, fazer uma história acontecer em meio a um caos da humanidade. E a Bíblia vai dizer assim que Abraão ouve essa voz. E Deus vai dizer para Abraão, Deus vai se revelar a Abraão como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus precisava mostrar para Abraão que ele era muito maior do que os deuses da humanidade, os deuses que o pai dele conhecia. Então Abraão aceita esse convite. E aceita começar a peregrinar, a caminhar, mas Abraão caminha para um sucesso, para viver algo do coração de Deus. Se nós vermos o final da vida de Abraão, nós vamos ver que ele foi um homem abençoado, um homem de fé, um homem que conquistou. A Bíblia diz assim que ele se tornou um dos homens mais ricos da face da terra, um homem poderoso, um homem abençoado por Deus, em meio a tantas tragédias e tantos caos que ele passou e enfrentou por causa de algumas decisões que Abraão tomou na vida. Olha que interessante, todos nós tínhamos muitos sonhos. A humanidade tinha projetos, a humanidade sonhava com muitas coisas e de repente todos os sonhos e projetos foram frustrados por causa de um vírus. A humanidade parou, as pessoas estão paradas, sem saber o que fazer. Nós não conseguimos imaginar como vai ser o nosso amanhã, não podemos tomar decisões de como vai ser o nosso amanhã porque nós não sabemos. Mas temos um Deus que é todo poderoso, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo pode, e agindo Deus, sabendo assim, agindo Deus, quem impedirá? Né? O que Deus intenta fazer, quem pode impedir? As mãos de Deus, o agir de Deus, o querer de Deus, não há como o homem impedir o querer de Deus na face da terra. Mas nós temos essa viva esperança de poder saber e crer que após o caos, após a tempestade, nós podemos experimentar algo novo e maravilhoso de Deus. É após grandes caos, grandes tragédias que nós vemos grandes manifestações de Deus. Mas o segredo de Abraão, em meio a essa história toda, em meio a toda essa circunstância que eles estavam passando e enfrentando, a Bíblia diz que Abraão tomou algumas decisões na vida. Abraão levantou altares. Aonde Abraão chegava, a Bíblia diz assim que a primeira coisa que Abraão fazia era levantar um altar para Deus. E existem significados desses altares. Olha que interessante. Aqui no capítulo 12, no versículo 6 e 7, olha que interessante, a Bíblia vai nos dizer assim: e passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então ali os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. E a Bíblia vai dizer assim: e edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Olha que algo maravilhoso, queridos. A Bíblia diz assim que quando Abraão ouve a Deus, quando Abraão chega naquela cidade, quando o Senhor aparece a ele, a primeira coisa que Abraão vai estabelecer é levantar um altar. Nossa vida precisa ser guiada por altares. A nossa vida precisa ser guiada, nós precisamos tomar decisões com base nos altares. Nós, quando levantamos altar para Deus na nossa vida, nós estamos dizendo assim: Senhor, o Senhor tem a primazia na minha vida, o Senhor tem a direção, o controle da minha vida, e eu estou diante do Senhor para ser guiado pelo Teu Espírito, para ser governado pelo Senhor, para que o Senhor me oriente em minhas decisões, para que eu não erre, para que eu não tome decisões frustradas ou caminhos errados na minha vida. Abraão vai tomar essa primeira decisão, quando ele caminha, começa a caminhar, andar, quando Deus diz para ele assim: Abraão, caminha, anda, onde você pisar a planta dos seus pés, eu vou te dar essa terra, onde você colocar essas mãos, esse lugar será abençoado. Então, Abraão toma a decisão de levantar o altar para Deus. E o altar em Siquém, Siquém significa
ombro. Ombro é o lugar da maior força do homem. É interessante que esse altar tem um significado importante, nos fala de um altar de revelação. Um altar onde Deus vai se revelar a Abraão como seu braço forte. Eu vejo assim que Deus é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Nós estamos vivendo dias de angústia. O Senhor é o nosso braço forte. O Senhor é o nosso ombro. Esse é o primeiro altar que nós precisamos levantar em meio ao caos. Quando nós estamos passando por adversidades contrárias, nós precisamos nos fortalecer em Deus. Nos fortalecer na presença de Deus, nos fortalecer no Senhor. E a Bíblia diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Abraão chega naquele lugar, a primeira coisa que Abraão vai estabelecer em Siquém o Senhor lhe aparece. A Bíblia diz assim que Abraão levanta um altar, e esse altar tem um significado, é um altar de revelação, né, onde Deus começa a se revelar ao coração de Abraão. É o lugar onde Deus vai se manifestar na vida dele. Foi um momento em que Abraão começa a se relacionar com Deus, a ter um encontro com Deus, começa a ter uma experiência viva com um Deus que ele não conhecia direito, um Deus que ele tinha agora ouvido a sua voz, e agora ele começa a ter essa experiência com esse Deus, ele começa a ter revelação de Deus. É em meio ao caos da vida que nós podemos manifestar Deus a outras pessoas, que nós podemos revelar Deus ao coração das outras pessoas. É dentro da nossa casa que nós podemos revelar esse Deus, manifestar esse Deus às pessoas que estão ali dentro do nosso lar, da nossa casa. Talvez pessoas que ainda não conhecem a Deus e não têm a mesma experiência que você tem com esse Deus. Levante esse altar para Deus, faça da sua casa um altar. As tuas decisões devem ser guiadas por altares. Altar é símbolo de adoração, é símbolo de consagração, é símbolo de sacrifício, de uma vida com Deus. Nós nunca edificamos um altar para nós mesmos, nós edificamos um altar para adorar a Deus. Quando você coloca a tua vida diante de Deus, você está dizendo: Senhor, eu estou colocando a minha vida, eu estou colocando a minha casa, eu estou colocando a minha família, eu estou colocando os meus sonhos, eu estou colocando os meus projetos, eu estou colocando o meu futuro nas tuas mãos. E eu te peço, Senhor, que nesse altar de adoração, nesse altar onde eu estou levantando ao Senhor, eu possa ter respostas que vão guiar a minha vida, que vão orientar as minhas decisões, respostas que vão me trazer milagres, respostas que irão me trazer proteção, respostas que irão me trazer provisão, que irão me trazer o cuidado do Senhor. Essa é a viva esperança que nós podemos ter nos dias de caos. Quando levantamos o altar para Deus, nós estamos declarando que nós confiamos nele. Quando nós levantamos o altar na nossa vida, nossa família tem que ser um altar para Deus, nossa casa tem que ser um altar para Deus, o nosso trabalho tem que ser um altar para Deus. Tudo que nós fazemos deve ser como um altar para Deus. E é nos altares que Deus vai se revelar. É no momento de comunhão que Deus vai se revelar. Nesse tempo, talvez muitas pessoas paradas, muitas pessoas dentro de casa, tire esse tempo para orar, tire esse tempo para ler a palavra, tire esse tempo para buscar a presença de Deus. Você vai ter a revelação. É quando busca Ele, é quando você se coloca na presença dEle. É isso que vai mudar a tua vida e a tua história. Quantas pessoas falam assim: olha, pastor, eu precisava de mais tempo para orar, eu precisava de mais tempo para ler a palavra de Deus. Aí está o tempo. Em meio ao caos, Deus quer te dar um tempo precioso, um tempo de edificação, um tempo de crescimento, um tempo de revelação. Levante esse altar, o altar da revelação de Deus. Abraão levantou esse altar, e esse altar foi de revelação ao coração dele. Ele conhece Deus como El Shaddai, como um Deus todo-poderoso, um Deus maior do que qualquer adversidade, um Deus maior do que qualquer Deus que o pai dele conhecia lá na Babilônia. Olha que algo precioso. Como é precioso nós termos revelação de quem Deus é nas nossas vidas, termos revelação de quem nós somos em Deus. É nos altares que nós conhecemos mais a Deus, que nós temos mais intimidade com Deus. E foi aí que Abraão começou a sua peregrinação de fé. Abraão ficou conhecido como o pai da fé. E a Bíblia diz assim que nós somos benditos com Abraão, por causa da fé de Abraão, porque também nós temos fé, nós somos justificados, assim como Abraão foi justificado por fé, nós também em semelhança somos justificados por fé em Cristo, porque conhecemos a Cristo e cremos no seu sacrifício por nós. Olha que algo precioso. Lá no capítulo 12 de Gênesis, no versículo
8, olha o que a Bíblia vai dizer. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali Abraão um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Abraão já não está mais em Siquém. Abraão agora ele vai passar por Ai, e olha que algo interessante, Ai significa ruínas. Ai significa um monte de ruínas. E isso não soa como algo bom, é algo ruim, as ruínas, destruição. Mas a Bíblia diz que Abraão passou por aquilo. E agora ele está diante de Betel, e a Bíblia diz assim que ele vai armar ali a sua tenda, ou seja, Abraão vai deixar para trás toda a ruína, toda a destruição. Isso tem um significado espiritual. Muitas vezes nós precisamos tirar os nossos olhos da destruição, tirar os nossos olhos daquilo que é ruína, daquilo que nos abalou, daquilo que nos frustrou, daquilo que nos feriu. E a Bíblia diz assim que Abraão agora está diante de Betel, e Betel significa casa de Deus. Olha que interessante, Deus está direcionando o coração de Abraão. Deus está dando direção, está mostrando o caminho certo, alinhando Abraão, para que Abraão pudesse experimentar algo novo sobre a vida dele. Abraão já vinha de uma ruína, Abraão já vinha de um caos, Abraão já vinha de uma destruição. E quando Abraão passa por Ai, por essa cidade chamada Ai, que significa ruínas, destruição, ele está diante de Deus. Betel significa casa de Deus, ele está diante da presença de Deus. Então a decisão de Abraão agora é levantar um altar para Deus, é levantar um altar onde ele vai determinar que as ruínas, a destruição não vai lhe parar, o caos da vida não é motivo para que ele ficasse prostrado, parados, lamentando a vida, ou muitas vezes murmurando da adversidade. Quantas pessoas dizem assim: Senhor, olha o caos que eu estou vivendo, o Senhor não me entende, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Tem pessoas que param em meio ao caos da vida, irmãos, e nós não podemos parar, os nossos olhos têm que estar no Senhor. Abraão vai edificar um altar agora diante da casa de Deus, diante de Betel, que significa casa de Deus, ou seja, o nosso lugar tem que ser na presença de Deus, em meio ao caos da vida, em meio ao desespero da humanidade. O nosso lugar tem que ser a presença de Deus. A nossa casa tem que ser uma casa de Deus. A nossa família tem que ser uma família de Deus. Abraão levanta esse altar agora como um altar da vida de Deus. Abraão declara que a casa de Deus é a sua casa, a casa dele é a casa de Deus, a vida dele pertence a Deus. Não mais olhar para o caos, não mais olhar para a destruição, mas olhar para o Senhor. Faça da tua casa um Betel. Faça da tua casa uma cidade chamada Betel, casa de Deus, um ambiente da presença de Deus. O ambiente da manifestação de Deus, o ambiente da glória de Deus. Irmãos, tem pessoas que nesses dias estão vivendo um caos. Mesmo dentro das suas casas estão vivendo em turbulências. Mas é o momento de você estabelecer um altar na sua casa. Levante um altar para Deus. A igreja, ela não foi destruída pelo diabo nesses dias. Nós precisamos declarar que a igreja não fechou. A igreja se multiplicou. Ela se multiplica para dentro das nossas casas. Esse é o princípio da igreja primitiva. Edifique a sua casa como um altar para Deus. Faça da sua casa um ambiente da presença de Deus. A Bíblia diz assim que Abraão caminhava e levantava altares. Caminhava e levantava altares. Em cada lugar que ele chegava, a primeira decisão era levantar um altar para Deus. E nós vamos ver agora, lá em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 8, a Bíblia vai dizer assim: E disse Abraão a Ló, ora, 13:18, perdão, e Abraão mudou as suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Qual que é o contexto dessa história? O versículo 8 vai nos falar que Abraão vai dizer para Ló, ora, para que não haja contenda entre mim e ti,
entre meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e escolhes a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Houve um momento em que Abraão e Ló haviam prosperado muito, seus rebanhos cresceram muito, foram abençoados. E a Bíblia diz que vai chegar um momento em que não há espaço suficiente para os dois, e Abraão precisa tomar uma decisão no coração. E ele vai chegar diante de Ló e vai dizer: Ló, nós estamos diante de um problema, um bom problema para resolvermos, porque crescemos muito, o nosso rebanho cresceu muito e não há espaço para nós, precisamos tomar uma decisão de cada um ir para um lado. E olha o coração de Abraão. Abraão vai dizer assim: Ló, escolha o lugar que você quer ir. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Abraão deu o direito de Ló escolher qual direção ele deveria tomar. E é tão interessante que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender algo muito poderoso. Alguém que tem a vida em altar de Deus, guiada por Deus, ele não vai tomar decisões carnais ou decisões próprias na sua vida. Não olhamos por vista. Alguém que tem a sua vida guiada por altar, que tem colocado a sua casa no altar, a sua vida no altar, não vai tomar decisões carnais, mas vão tomar decisões espirituais. E a Bíblia diz assim que Abraão vai dar o direito de Ló escolher a decisão que deveria tomar. E a Bíblia diz assim que Ló, de maneira natural, com os olhos carnais, vai olhar para as campinas do Jordão, pastos verdejantes, e vai dizer: é para ali que eu vou. E Abraão sente paz no coração. Abraão, a Bíblia diz assim que ele vai habitar nos carvalhais de Mamré, que estão junto de Hebron, mas quando ele chega naquele lugar, a Bíblia diz que a decisão do coração de Abraão foi edificar novamente um altar para Deus. Hebron significa amigo. Aí o significado, até os dias de hoje, a Bíblia nos fala que Abraão ficou conhecido como o amigo de Deus. Foi um altar levantado logo após a separação de Abraão e Ló. E interessante, irmãos, que esse altar estabelece ali um altar de comunhão, um altar de aliança, onde Deus vai fazer uma aliança com Abraão, após Abraão se separar de Ló. Muitas coisas nós precisamos arrancar de nós. Muitas coisas na vida precisam ser apartadas, precisam ser separadas das nossas vidas. Precisamos muitas vezes tomar decisões drásticas e radicais quanto àquilo que nos afasta e nos tira da presença de Deus ou nos faz andar por vista. Ló é a prova de alguém que anda por vista. Ló é a prova de alguém que não anda pela fé, de alguém que não anda com os olhos espirituais. Abraão não se importou não se importou com a escolha de Ló por ter olhado pastos verdejantes. Abraão simplesmente ele descansa em Deus, e quando ele chega em Hebron, ainda que não parecia um lugar como pastos verdejantes, como o lugar que Ló havia se projetado, Abraão decide levantar um altar ali. E ali ele estabelece um lugar onde Deus vai fazer aliança com Abraão. Deus vai cuidar de Abraão. Deus vai começar a cumprir a promessa na vida de Abraão. Deus vai começar a ministrar no coração de Abraão os sonhos dele, para que Abraão fosse pai de muitos filhos, para que Abraão pudesse gerar e ter filhos mesmo em alta idade, mesmo quando tudo parecia impossível. É quando estabelecemos aliança, levantamos altar para Deus e estabelecemos aliança, que nós podemos viver o melhor de Deus, o sobrenatural de Deus. É no altar. O altar de aliança. Levante um altar de aliança entre você e Deus. Levante um altar na sua vida que estabeleça uma aliança com Deus, uma aliança de fé, de alguém que crê nas promessas de Deus, de alguém que mesmo olhando para o caos, não está enxergando o caos de maneira natural, mas está enxergando com os olhos da fé, com os olhos espirituais, com uma viva esperança de que algo vai acontecer, de algo sobrenatural vai acontecer ao favor do povo de Deus. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer, não olhando por vista, não olhando com olhos carnais ou naturais, mas olhando por fé.
esperando a concretização, os sonhos das promessas de Deus sobre a nossa vida. O mundo nunca parou como nós vimos nos dias de hoje. Nunca aconteceu na história da humanidade do mundo parar, do mundo entrar em causa, as bolsas econômicas serem abaladas, o mundo está abalado. Mas isso é um sinal para o povo de Deus, de que temos um Deus que tem o controle das nossas vidas, e é nesse momento que nós precisamos nos separar daquilo que é carnal, daquilo que é natural, daquilo que não vai edificar a nossa vida, para levantarmos um altar de aliança com Deus, para declararmos que nós cremos nele, que nós sabemos que ele vai cuidar de nós, ele vai cuidar da nossa casa, vai cuidar da nossa família, e nós seremos abençoados, porque Deus vai tomar o controle. E quando Deus estabelece aliança conosco, Deus não desiste, ele cumpre todas as promessas dele nas nossas vidas. Olha que maravilhoso isso. Abraão vai ter a vida guiada por altares. E no processo final de toda essa história, no cumprimento das promessas de Deus, olha que algo poderoso aqui, olha que algo maravilhoso que nós podemos aqui experimentar no nosso coração. Queridos, quando tudo parecia agora, Deus vai cumprir a promessa na vida de Abraão, Deus vai dar o filho desejado, o filho tão sonhado, vai nascer o Isaac, vai nascer a promessa de Deus. Deus está concretizando e cumprindo aqui agora uma promessa de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Nasce Isaac, e Isaac vai crescendo, vai chegar um momento, no capítulo 22, que Deus vai chegar diante de Abraão. Olha que algo poderoso. A Bíblia vai dizer assim: aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes nós dizemos para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Nós estamos vendo um caos em nós, com fé nós estamos dizendo: Senhor, eis-me aqui, né? Cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim as tuas promessas. Então, disse assim, e disse agora a Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-lhe em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. O melhor lugar que nós devemos estar é no centro da vontade de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus e foi ao lugar que Deus havia dito. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu um lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha que palavra de fé. Deus pediu a Abraão o seu filho. E nesse momento Abraão vai parar ali com os seus funcionários, vai dizer para eles assim: olha, vocês fiquem aqui, porque eu e Isaque nós vamos ali. E havendo adorado ao Senhor, nós tornaremos a esse lugar. Olha que algo profético, algo poderoso e algo de fé, realmente. Abraão creu que Deus era poderoso para mudar aquela história. Deus era poderoso para fazer o sobrenatural, para prover um cordeiro. E a pergunta de Isaque entendendo aquela situação, Isaque já deveria ter seus 15, 17 anos de idade. E a Bíblia diz assim que Isaque vai olhar para o pai e vai dizer: pai, está aqui a lenha, está aqui o machado, né, o cutelo, está aqui o fogo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto nesse altar que o Senhor vai levantar? A resposta de Abraão é: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Escuta, Deus vai prover o cordeiro na tua vida. Deus vai prover a provisão em meio ao caos. Deus vai prover aquilo que você necessita em meio à adversidade da vida. Deus é o teu provedor. Nós precisamos levantar o altar, nós precisamos nos posicionar diante dele, nós precisamos estarmos prontos para oferecer aquilo que nós nos apegamos, aquilo que é nosso. Quando Deus nos pede algo, é porque Ele quer fazer algo poderoso nas nossas vidas. A Bíblia diz assim que Abraão vai levantar agora esse altar no Monte Moriá,
né? Moriá é um lugar perfeito para a adoração a Deus. É um lugar onde nós realmente nos entregamos totalmente, nós nos renunciamos totalmente diante de Deus, onde há renúncia, uma entrega completa diante de Deus, né? Foi em Moriá que Deus vai pedir a Abraão uma prova da fidelidade, do amor dele. É nesse lugar que Abraão agora precisa entregar o seu filho. A Bíblia diz assim que ele vai chegar naquele lugar, ele vai deitar Isaac para sacrificá-lo, ele vai colocar Isaac diante daquele altar, reconhecendo e mostrando para Deus que ele era capaz de entregar para Deus aquilo que era mais precioso para ele naquele momento. Quantas vezes nós nos apegamos às coisas, circunstâncias da vida com menos valor ainda? Quantas vezes nós nos apegamos às picuinhas da vida, aos problemas da vida, às palavras que foram lançadas, às marcas do passado, irmãos, coisas que nem têm valor e nem têm sentido. Abraão agora estava entregando o que era mais precioso para ele, que era o filho. Só que com uma viva esperança no coração. Abraão cria que Deus iria prover o cordeiro, que Deus iria entrar com providência naquele momento. Esse é um altar de entrega total, de completa renúncia. O que nós precisamos nos dias de hoje é renunciarmos, é nos entregarmos completamente na presença dele, diante do seu altar. Pegue a sua família, estabeleça no seu coração com a sua família que você fará uma entrega completa da sua vida, que você confie em Deus, que Ele será o teu provedor em dias de tempestades, que Ele será aquele que tem poder de cura, de restauração, de transformação, poder de fazer um milagre acontecer na tua história. Creia nessa palavra, creia nisso. Levante na sua casa esse altar, faça da sua casa esse altar de renúncia completa, de entrega total a Deus. E a Bíblia diz que quando Abraão levanta as mãos para imolar Isaac, a Bíblia diz assim, que um anjo diz assim: pare, Abraão. E Abraão vai perceber que atrás dele estava ali um cordeiro amarrado em meio aos galhos, para que Abraão pudesse sacrificar a Deus. Isso é poderoso. Que em meio ao caos da vida, Deus é o nosso provedor. É Ele que provê o cordeiro, é Ele que provê aquilo que nós precisamos e necessitamos. Nós precisamos apenas nos entregar completamente, nos entregar totalmente. Lance fora todo medo, lance fora todo desespero, creia nele. Creia, irmãos, nós estamos diante de um inimigo na face da terra, nós estamos diante de um conflito na face da terra. Eu quero finalizar essa palavra para cearmos, como eu disse para os irmãos, nós vamos cear todos os domingos, né, até voltarmos às celebrações normais dentro do prédio. Eu quero cear todo domingo. Eu gostaria que você preparasse a ceia na tua casa. Se você não se preparou para hoje, prepare para a semana que vem, para todos os domingos nós celebrarmos a ceia. Por quê? Porque ela tem algo profético nela, ela tem algo poderoso nela. Quando eles celebraram a primeira Páscoa, quando foram sair do Egito, que é o símbolo da nossa ceia, a Bíblia diz assim que não saiu nem um só enfermo daquele lugar. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos declarando que nós nos apropriamos do milagre, nos apropriamos da cura do Senhor, da proteção de Deus na nossa vida. Para finalizar essa palavra, eu quero dizer algo. Queridos, tudo que nós estamos vivendo, nós estamos diante de um inimigo. Essa enfermidade, esse coronavírus, é um inimigo para nós, é um inimigo da humanidade. Tem assolado a humanidade, esse vírus tem lutado contra a humanidade. Mas algo poderoso que eu quero te dizer ao teu coração. A Bíblia vai nos dizer que em muitos momentos da história de Israel, quando eles estavam diante de uma guerra, e a Bíblia diz assim que eles levavam a arca da aliança, e Deus ordenava que a arca fosse colocada no meio do exército de Israel, no meio da onde eles montavam seus acampamentos para guerrear. E pela noite, quando eles voltavam para dormir, onde eles se acampavam, eles dormiam. A Bíblia diz assim que eles dormiam com as costas viradas para o inimigo, mas eles estavam diante da arca da aliança, dormiam diante da arca, olhando para a arca da aliança. O que eu quero te dizer com isso? Que os nossos olhos, em meio ao caos, a esse inimigo que tem assolado a humanidade,
nós não precisamos estar com os olhos no caos, mas com os nossos olhos voltados para Deus, voltados para a arca da aliança. Quando nós colocamos os nossos olhos para Deus, voltamos os nossos corações para Deus, ainda que com os olhos de costa para o inimigo, é sinal de que nós estamos confiando em Deus, que Ele é o nosso general invicto, que é Ele quem vai pelejar por nós, que é Ele quem vai guerrear por nós. Quando nós olhamos para Deus, nós levantamos altar para Deus. Quando nós colocamos o nosso coração em Deus, nós estamos dizendo para Deus que as nossas vidas estão nas mãos dEle. E Ele é poderoso para nos abençoar. Coloque seus olhos no Senhor. E é Ele quem vai te abençoar, é Ele quem vai fazer coisas grandes da sua vida, é Ele quem vai te recompensar. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar nessa manhã. Você que está aí no Instagram, no Facebook, eu quero te abençoar e eu gostaria que você compartilhasse depois essa palavra com outras pessoas. Eu vou colocar ela mais tarde no YouTube também. E que você possa compartilhar para que outras pessoas possam entender que existe um Deus. Entender que nós precisamos levantar altares na nossa vida, confiar no Senhor, porque Ele é o Deus poderoso, capaz de mudar a nossa história. Deixa eu orar por você, abençoar a tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos nessa manhã. Nós exaltamos o teu nome, papai, te glorificamos. Eu quero colocar a vida dos teus filhos diante do Senhor nessa manhã e te pedir, ó Pai, entre com providência em cada vida. Entra na história da vida dos teus filhos, ó Pai, faz algo sobrenatural acontecer, ó Deus, em cada casa, em cada lar, em cada família, que possamos levantar altares para o Senhor e tudo que nós fizermos, ó Pai, seja colocado diante do teu altar. Que as nossas decisões sejam no teu altar, que as nossas vidas estejam diante da tua presença, que possamos celebrar ao Senhor, adorar o Senhor, ó Deus, nos altares que a vida, diante da vida, ó Deus, levantar altares para glorificar o teu nome, Pai, altares de comunhão, de revelação, de adoração, ó Deus, altar de entrega, de renúncia total, ó Pai, para que a tua glória, a tua presença se manifeste sobre nossas vidas, que seja hoje um dia de milagre, que seja hoje um dia do toque do Senhor, da bênção do Senhor sobre vidas, ó Pai. Nós abençoamos cada casa, nós abençoamos cada família nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.